Nós estamos no mês de novembro e é óbvio que saúde é sempre muito bem-vinda. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina e que desenvolve neoplasias malignas. Novembro é um mês de conscientização contra essa doença e nós convidamos a urologista Marília Buenos Aires para falar sobre a prevenção e dar algumas dicas de saúde, um bate-papo para a gente falar sobre este assunto. Marília, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um grande prazer estar aqui para conversar sobre um tema tão importante, né, de conscientização desses homens, que é uma população que tradicionalmente a gente sabe que não tem o costume de cuidar tanto da sua saúde. E estar aqui tendo essa oportunidade de estar divulgando esse movimento, né, que é o Novembro Azul, é um trabalho de conscientização e para trazer esses homens para cuidar mais de sua saúde e ficar mais próximo do urologista. A gente vive em momentos que as pessoas acabam dizendo, nossa, o tempo vai passando e tudo se modernizando, mas parece que na cabeça, muitas vezes, do homem nem tanto. Eu pergunto, nesse ano de 2020, com uma época tão difícil, os homens estão cuidando mais da sua saúde quando o assunto é cuidar da sua parte sexual? Na verdade, esse ano de 2020 foi um baque na saúde geral, não só dos homens, como mulheres, crianças, todo mundo deixou um pouco de se cuidar, não tanto às vezes por não querer, mas pela conta da situação da pandemia, o medo de ir aos estabelecimentos de saúde, de ir aos consultórios, o medo de submeter um procedimento cirúrgico e que agora que a gente está vivendo um momento de maior estabilidade dessa questão da pandemia, está se retornando essa população a conseguir seu trabalho de saúde, né? A voltar a cuidar da sua saúde. E sem dúvida os homens também foram afetados com isso, né? A gente tem uma pesquisa recente da Sociedade Brasileira de Urologia que mostrou que até 55% dos homens deixaram de ter acesso, deixaram de ter o seu diagnóstico, né, da sua doença feito e tratado, não só relacionado ao câncer de próstata, mas as doenças em gerais do sexo masculino. Parece até confortável para eles, mas esse tempo que eles ficaram sem se cuidar, de uma certa forma, traz alguns danos, né? Muitos homens que já tinham uma certa dificuldade de procurar um profissional, com essa desculpa também, porque não deixa de ser uma desculpa, a pessoa fica se privando, a pessoa fica, não, eu não tenho culpa, eu não vou procurar porque é a pandemia. Mas em algumas situações se tornou confortável para aquele homem que já não queria ir mesmo. Mas o que a gente sente? O homem ainda continua sendo aquele que não procura tanto um especialista? O que a gente tem observado é que através das campanhas de Novembro Azul, esse trabalho de conscientização, que a mídia também tem uma importância muito grande nesse sentido, tem trazido cada vez mais esses homens, tem mudado a mentalidade desses homens a trazer mais para próximo do consultório. E não só o consultório urológico, como cardiológico, de outras patologias que ele também é cometido a partir dessa idade. E que normalmente eles costumam se negligenciar um pouco, né? Mas esse trabalho de conscientização, esse processo de conscientização mesmo desse público, de cuidado, né? Tem trazido, tem cada vez aproximado mais. Ainda está longe do ideal, ainda está longe da gente conseguir trazer a quantidade, a porcentagem ideal de homens, na verdade seria 100%, né? Está longe ainda do ideal, mas tem melhorado, sem dúvida. Agora, uma coisa que tem chamado bastante a atenção da gente, que vale a pena a gente falar, é que quando esse homem procura um urologista lá, ele vai, de uma certa forma, fazer um check-up. Não é isso, doutora? Sim. Ele não vai só procurar relacionar, ele vai buscando aquela questão, aquele probleminha que está afetando ele. Mas quando ele chegar lá, ele vai ter que fazer vários outros exames. E isso é muito positivo, como a senhora mesmo falou, como você mesmo falou, que é muito jovem. De uma certa forma, você homem, vai estar se cuidando e vai estar descobrindo outros problemas que talvez, se você não fosse procurar um profissional, você não saberia. Com certeza. Isso é muito bom. Então, assim, bom. A urologia tem se posicionado nesse sentido de ser médico do homem, né, da parte genital masculina. Claro que o urologista também trata de mulheres, a parte urinária também de mulheres a gente trata. Mas, assim como o ginecologista se posiciona como médico da mulher, o urologista é médico do homem. Então, assim, no momento que aquele homem tem aquele contato, que ele consegue quebrar os tabus e as barreiras e chegar ao consultório, deve ser feita uma avaliação geral
da sua saúde, orientação, conscientização sobre as diversas doenças que podem acometer e, obviamente, tratar aquela queixa principal que o paciente foi ao consultório, né? Doutora, nós vamos agora colocar imagens no telão. Gostaria de convidar a senhora. Vou continuar chamando você, tá bom? Tudo bem, tranquilo. Vamos colocar aqui umas imagens no telão para que a gente possa, então, falar a respeito desse... Vamos colocar aqui, gente? Pronto, nós temos aqui imagens, né? Para quem não sabe, é importante que a doutora explique direitinho. Aqui nós temos, na verdade, todo o sistema, né? Todo o reprodutor masculino, né? E que as pessoas precisam conhecer. Por que eu pedi, e a nossa produção pensou de uma forma muito positiva, em trazer essa imagem para o telão? Porque falar é muito fácil, mas explicar com a imagem é muito melhor, né, doutora? Fica mais fácil. Então, eu gostaria que a senhora pudesse explicar para a gente aqui, através do órgão que aqui está, como é que afeta a próstata e quais são os cuidados? Pronto. Aqui a gente tem representado não só o sistema genital masculino, como também tem a questão da bexiga do sistema urinário, que só faltou a vesícula seminal, que é um órgãozinho que está aqui, assim, coladinho na próstata. Mas a próstata é um órgão que tem mais ou menos o tamanho de uma noz. Ele fica esse órgão fica entre a bexiga e o início do canal, né, da urina. Esse canal, na verdade, ele vem através do pênis, passa no meio da próstata e vai até a bexiga, que é onde carrega a urina e ejaculado, tudo sai por esse canal, tá certo? Então, as doenças da próstata acometem esse órgão, que é a próstata, que é responsável por produzir secreções que vão ser eliminadas junto do esperma, exatamente para nutrir e manter aqueles espermatozoides, tem importância no sistema reprodutor e lubrificação do canal. E quando as doenças mais comuns da próstata é a hiperplasia prostática benigna, que é uma doença que leva ao crescimento da próstata, isso acontece com a idade naturalmente, em cerca de 40% a 50% dos homens podem vivenciar esse aumento da próstata com ou sem sintomas, tá certo? Isso é uma doença benigna, mas é uma doença que pode causar bastante sintomas, principalmente sintomas urinários. Há também prostatite, que é a inflamação da próstata, que pode acontecer devido a doenças sexualmente transmissíveis, infecção urinária, pode levar à infecção também da próstata. E o câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença que normalmente acontece mais na parte periférica da próstata. Os nódulos costumam acontecer na parte periférica. Volta naquela outra imagem anterior, por favor. E aí é onde vem a importância do toque no exame de avaliação da próstata, porque como é um tumor que vem mais dessa parte periférica, ele pode ser acessado através do toque. Então a gente consegue identificar através do toque não só o tamanho da próstata, como a sua consistência e a presença ou não de nódulos suspeitos de malignidade, suspeito de algum outro problema. E por isso que ele faz parte dos exames que a gente recomenda os pacientes realizarem. Claro que isso é um exame que a gente recomenda e o paciente ele vai fazer. A partir de que idade? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os homens a partir de 50 anos comecem a fazer a avaliação com o urologista no intuito de um diagnóstico precoce do câncer de próstata. Se esse homem tiver fator de risco, que inclui raça negra ou história familiar de parente de primeiro grau positivo, pai, irmão, tio, é indicado fazer a partir dos 45 anos, um pouquinho mais cedo. Mas as doenças da próstata elas já podem começar a partir dos 40 anos, mesmo as doenças benignas, né? As doenças benignas principalmente. Até como prevenção, né? Que é necessário, os cuidados de prevenção. Exato. Quando a gente diagnostica uma doença no início, no começo, a gente tende a evitar a evolução daquela doença e realmente tratar, curar. Então, a gente sabe que 90% do diagnóstico de câncer de próstata, quando realizado na fase mais inicial, mais precoce, a gente consegue cura, acima de 90% dos casos. Doutora, além do problema da próstata, que é algo que no mês de novembro a gente fala sobre o assunto e a gente trata sobre a questão do câncer da próstata, tem também outros danos, né? Que podem acontecer e que o homem tem que ter os cuidados, relacionado, por exemplo, a problema com urinária. Sim. Que afeta rins. Isso. Como a gente vê aqui, a uretra, que é o canal do xixi, ele
passa bem no meio, pode voltar daqui. Pode ir para outra imagem. Pode. Passa bem no meio da próstata. Então, quando a próstata cresce, que é exatamente a próxima imagem que você ia mostrar. A próxima imagem. Quando a próstata cresce, ela não cresce só para fora, ela cresce também para dentro, empurrando o canal, fechando o canal. E isso traz muitos sintomas urinários que muitas vezes os homens interpretam como algo natural, porque eu tô velho mesmo, o velho não urina bem. Isso. E não é isso, é Quais uma são doença os sintomas, que pode ser tratada. Os sintomas de hiperplasia prostática benigna, que repetindo, é a doença benigna da próstata, não é câncer de próstata, pode levar a dificuldade para urinar, jato fraco, esvaziamento da bexiga incompleto. Você vai lá no banheiro, urina e tem aquela sensação de que não esvaziou direito, você tem que voltar e terminar de fazer o xixi. Aquela sensação de querer toda hora estar no banheiro. Toda hora voltar no banheiro também pode ser acometido nessa patologia. Além de que ela também pode levar você ter que acordar muitas vezes à noite, aumenta a frequência urinária também noturna, que termina atrapalhando a qualidade do sono. E muitos pacientes interpretam isso como algo natural da idade. Não entende que isso pode ser uma doença que pode ser tratada e curada. São os cuidados que o homem tem que ter. E aqui mostra a próstata normal. Normal, exato. Né? Que a gente vê de forma muito clara o canalzinho aqui aberto, né? Livre para poder liberar a urina. Isso provoca muita dor. Isso não é nem tanta queixa de dor, mas são mais os sintomas urinários mesmo. E aí pode provocar dor na medida em que essa doença progride, não é tratada a tempo, ela pode levar a completa obstrução aqui da saída da urina e pode causar uma situação que a gente chama de retenção urinária, que é quando o homem não consegue mesmo fazer o xixi, fica travado, a bexiga cheia, vontade de... Aí você pode ter muita dor. E aí termina indo ao pronto-socorro, precisa passar sonda para poder conseguir aliviar e passar aquele quadro de dor aguda. Quais são os vilões que traz esse tipo de problema? Existe um vilão? Porque a senhora já falou a respeito das doenças sexualmente transmissíveis, mas pode existir um outro fator? O vilão principal da hiperplasia prostática benigna, na verdade, é ser homem e envelhecer. Não temos fatores extra-associados que vão piorar. Por exemplo. O cigarro, ele está diretamente relacionado ao câncer de bexiga. Bexiga é esse órgão que está aqui em cima, né, da próstata, e o cigarro está diretamente relacionado ao câncer de bexiga. Então, a maior parte dos casos de câncer de bexiga são pacientes tabagistas. Tabagistas, brancos, idosos, ou acima de 40 anos, são os pacientes mais clássicos desse câncer, mas pega todo mundo. Mulheres também. Mulheres também, a questão do álcool também, né? Tem muita gente que de uma certa forma exagera. Eu acabo falando sobre isso, gente, porque por mais que a médica seja especialista num outro assunto, mas é importante que já que a gente está falando do mês de novembro e a gente está fazendo essa abertura, porque a gente vai trazer nutricionistas, vamos trazer outros tipos de profissionais aqui, mas cabe também a gente levar esse tipo de informação. Porque as pessoas têm que se cuidar mais e mais e saber quais são os outros vilões, né? O que a gente sempre recomenda é procurar uma vida mais saudável. Livre de tabagismo, diminuição de alcoolismo, atividade física regular, uma alimentação mais equilibrada, mais livre de gorduras, de materiais ultraprocessados, que a gente sabe que isso faz mal à nossa saúde, não só especificamente ao sistema genital, reprodutor, urinário, mas faz de uma forma global. E a gente sabe, por exemplo, que a obesidade, síndrome metabólica está diretamente relacionados com outros problemas, né? E nesse mês de novembro, então, vale a pena a gente iniciar hoje, dia 3 de novembro, alertando não só os homens, mas também convidando as mulheres para convidar os seus maridos como prova de amor e sentimento a ir ao médico, né, doutora? As mulheres têm uma participação imprescindível na saúde do homem. Muitas vezes os homens têm medo, não vão ao consultório e é a mulher que termina convencendo e levando. Então esse processo, esse trabalho de informação, que a informação ela é poder. Então quando você tem informação, você consegue mudar sua atitude e se conscientizar e isso contagia, né? Isso termina levando para as outras pessoas com que você convive, que você se preocupa. Então a mulher termina sendo a pessoa que leva muitos homens ao consultório. Aqueles que têm mais medo, mais receio, terminam indo porque a mulher obrigou ele a ir. Pronto, doutora, agora nós vamos para o WhatsApp, onde a gente imagina que mulheres queiram fazer perguntas. E é importante porque nós trabalhamos aqui especialmente para vocês, não só para a gente também. Porque a gente acaba absorvendo essas informações e é muito positivo. Bom dia, meu marido odeia ir ao médico, fazer o exame de toque. Ele está assistindo aqui.
Pode explicar para ele porque é muito importante? Sou Josefa, aqui de Timon. Meu marido tem 63 anos, é o Francisco. Francisco, você tem uma grande esposa. Para começo de história, ela já está cuidando de você só em fazer essa pergunta, né, doutora? Vamos reforçar, né? Eu vou responder essa para o Francisco e para os outros que estão assistindo, porque eu acho que é uma dúvida e é um tabu muito grande. O exame do toque. Então, o exame do toque é um exame super simples, é um exame rápido, dura menos de 5 segundos, é completamente indolor e ele traz muitas informações para o médico que vai realizar esse exame. Com esse exame, a gente pode ver o tamanho da próstata, se tem nódulo, se a consistência está endurecida, se há suspeita de alguma lesão maligna, se há suspeita de infecção. Num caso, um paciente que já tem o diagnóstico de câncer de próstata, por exemplo, a gente pode ver os recessos, os órgãos vizinhos, se há uma suspeita de acometimento também. Então, traz bastante informação em menos de 5 segundos no exame que não tem dor. Então, não tem necessidade de você ficar com medo, deixe de tabu. Isso é um exame tranquilo. Eu costumo falar para meus pacientes... Preconceito enorme, né, doutora? O preconceito, ele tem seus prejuízos e consequências, né? Então, essa é uma das consequências desse preconceito, desse tabu. Então, o que eu costumo conversar com meus pacientes no consultório, quando eles vão fazer o exame pela primeira vez, que eles vêm com medo, eles vêm receosos e até ansiosos pelo exame... Eu costumo dizer para ele, olha, não se preocupe, eu vou lhe decepcionar, porque o exame não é isso que você espera. O exame é muito menos, é muito tranquilo. E aí, depois que o exame acontece, os pacientes realmente eles ficam surpresos. Nossa, já é isso? Ah, então tá, é mais tranquilo do que eu pensava, porque realmente é. Então, não tem necessidade de ficar com esse medo todo e esse tabu em cima disso aí. Além de tudo, doutora, é um exame que, de uma certa forma, vai lhe trazer vida. Vida longa, que é tudo que os homens querem, viver mais. Saber que você está com a sua saúde é maravilhoso. Nada vem por acaso. Vocês imaginam o que uma mulher não passa? Só ela passa por tudo que vocês possam imaginar, até mais, que vocês talvez não suportariam. Que é a oportunidade de ter um filho, né? Que Sem a gente dúvida. sabe que não é fácil. Com certeza. É um amor incondicional, mas não é fácil. E aí vocês... algo que é só para trazer saúde para vocês ainda ficam com esse medinho? Eita, homens, e vamos olha lá. Que diagnóstico precoce é cura, diagnóstico precoce é vida. Então, é melhor você se preocupar em identificar as coisas cedo, algum problema, alguma coisa, alguma alteração na sua saúde e ter a possibilidade de ser curado, de ter realmente resolução do seu problema. Sabe o que eu percebo, doutora? Que o ser humano se preocupa mais com o que o outro pensa ou acha do que com a sua própria saúde, às vezes. A gente tem que tirar isso da cabeça. Esse negócio de você... Eu acho que o preconceito não está nem tanto na cabeça do homem que vai fazer o exame, mas é do amigo que sabe que ele vai fazer o exame. Não se preocupe, seu amigo também vai fazer. Vamos lá. Me chamo Antônia e eu preciso fazer o exame. Completo 35 anos, próxima semana, dia 10. Meu avô teve câncer. Sou do Diceu 2, então a questão dele é mais prevenção, né? Então, a recomendação para homens que têm história de câncer de próstata na família, de primeiro grau, tio, avô, pai, irmão, é que esses exames sejam iniciados a partir dos 45 anos de idade. No caso aí, será que foi o médico, porque o médico pode querer esse exame? Pode querer. Isso é uma avaliação realizada, individualizada no consultório. Isso é uma recomendação de uma forma geral. Mas quando o paciente vai ao consultório, a gente conversa com ele sobre risco e benefício de diagnóstico mais cedo, mais tarde, de uma doença mais indolente, de uma doença mais agressiva. E isso tudo a gente pondera na balança e decide junto com o paciente em que momento que a gente vai começar realmente a investigar esse paciente. Agora, doutora, é bom lembrar também que tem outros tipos de exames, né? Não é só o de toque. Não, tem o exame do PSA, que na verdade é responsável por cerca de mais de 80% do diagnóstico. O exame de PSA é um exame de sangue, é um exame simples, laboratorial, que você colhe normal, igual um exame de hemograma ou de qualquer outro exame laboratorial. E é um exame que vai trazer essa informação desse valor de PSA. PSA é uma substância que é produzida pela próstata exclusivamente e que pode também estar alterada em doenças benignas e em outras patologias que não o câncer de próstata. Então, o exame do PSA, quem faz a melhor interpretação é o urologista mesmo, para poder conseguir diferenciar entre essas outras patologias e não causar tanta ansiedade e estresse com um exame que possa estar alterado e não ser responsável por uma doença mais grave como o câncer de próstata. Pronto. Bom dia, aqui é Naldo de Timon. Tenho desconforto ao urinar e ao sentar. Pode ser um problema na próstata?
Pode ser um problema na próstata, isso tem que ser avaliado. Um problema relativamente frequente é a prostatite, com a inflamação prostática dessa glândula, e pode dar dor, desconforto ao urinar, pode dar dor, desconforto ao sentar, É um tipo de uma infecção urinária? É uma infecção da próstata. Ah, da próstata, não é infecção urinária em si, porque a infecção urinária a gente caracteriza como infecção do trato urinário, que aí envolve rins, bexiga, uretra. No caso dessa queixa dele, pode ser mais uma prostatite, mas pode ser uma infecção urinária também. Agora, essa inflamação que eu falei específica é da próstata. Agora é interessante, viu, Naldo? Você que é de Timon, que está assistindo o nosso programa, muito obrigada pela audiência dos nossos timonenses. Vá no especialista. Procure uma especialista, um especialista que possa realmente analisar o seu caso, né, doutora? Porque é tão complicado. Precisa ser feita uma avaliação, Verdade. sem dúvida. Uma avaliação com o especialista, ela pode evitar muitos problemas. Né? O que Então, a doutora está falando aqui é que pode ser, isso, né? Isso. E ela tem, como especialista no assunto, ela pode realmente dizer que é um caso a se investigar, como ela acabou de falar. Sim. Me chamo Luiz Alberto, sou do Memorare. Manda um oi para mim, família e meu pai. E família. Meu pai teve câncer de próstata 2 vezes e no ano passado a minha deu aumentada. Quais meus riscos? E o que eu posso fazer para ajudar a minha saúde? Já disse tudo, né, doutora? Exato. Cuidar da saúde é tudo isso que a gente conversou, né, sobre os cuidados. Só não sei se ele teve câncer de próstata mesmo, porque 2 vezes, a gente geralmente, o paciente ele tem câncer de próstata uma vez, trata, ou cura, Deve ou ter continua. tido um problema. Pode ser que ele tenha algum problema na próstata, causou né? o câncer, Pode né? ter sido. Pode ter sido isso. E aí, assim, quem tem caso de câncer de próstata na família, parente de 1º grau, pai, irmão, tio, avô, deve iniciar as avaliações para a próstata a partir dos 45 anos de idade, como recomenda a Sociedade Brasileira de Urologia. Ok. Pacientes diabéticos ou hipertensos têm chances maiores de CA de próstata? Não, nós não temos nenhum estudo que comprova que diabetes ou hipertensão são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata. Apenas a gente sabe que, como a maioria dos pacientes que vão desenvolver câncer de próstata são pacientes que têm um pouco mais de idade, são pacientes que também são da faixa etária para ter diabetes e hipertensão, então são doenças que podem acontecer no mesmo paciente. Mas uma coisa não é responsável pela outra. Ok, gente, quero agradecer a presença da nossa doutora Marília, que, por sinal, tem amor à sua profissão. Veio até de azul, gente. Já para entrar no clima e convidar todo mundo. Muito bom, tá aí, gente. A se influenciar aí pelo Novembro Azul. Novembro Azul, começamos então de portas abertas. Luciano, você tem um rostinho de 20 e poucos anos, mas se caso não tiver, tá? Porque hoje tem gente que engana, né? Assim, de jovem, bem vinho. Mas de repente tem mais idade, né? Na verdade, os idosos agora, né, a idade dos idosos subiu, né? Pois a gente considera idosos. Antes, eu vi uma matéria no jornal há alguns dias que uma pessoa de 40 anos era considerada idosa aí na década de 60, 70. Hoje em dia, não. Hoje em dia, 60 anos, a pessoa está super ativa. Então, o idoso está mudando um pouquinho a faixa etária para considerar idoso realmente. E só lembrar, hein? Vá no médico, independente de ser ou não Novembro Azul. A gente falou muito no Outubro Rosa que as pessoas, é muito boa, é muito importante, a campanha tem que permanecer. Isso, a ideia dessas cores a cada mês é maravilhosa. Mas, gente, o problema acontece o ano inteiro. Então não adianta, eu só vou em novembro, só vou em novembro. Não, eu só vou em outubro. Não, é só um alerta. É só uma forma de chamar a sua atenção, porque a gente muitas vezes não quer ter essa consciência. Então a gente é obrigado a ser lembrado. A mente tem que estar sendo, o tempo todo futucada para que as pessoas tenham mais consciência dos cuidados com a sua saúde. Novembro Azul é o ano todo, na verdade, né? Novembro Azul termina o mês de novembro sendo especial para a gente dar aquele boom de informação e de puxão de orelha, digamos assim, e chamar a atenção mesmo para virem ao consultório. Mas essa campanha ela acontece durante o ano todo de conscientização, de trazer esses pacientes. E uma coisa importante que a gente esqueceu de comentar é que as pessoas, os homens, não devem esperar os sintomas para ir ao consultório. Pronto, doutora. Tá? Sintoma de câncer de próstata só vai acontecer em doença avançada. Quer dizer, quando a situação já está no limite, né? Exato. Quando a gente não consegue mais nem a cura, né? Quando vai sentir os sintomas é quando já está... Por isso é importante a prevenção. Por isso é importante ir cedo para a gente diagnosticar essa doença cedo, porque ela é uma doença silenciosa. Verdade. Você já viu que no Piauí tem mais mulheres que
homens, né? Então, bora se cuidar. Doutora, é uma brincadeirinha, mas é para chamar a atenção dos homens. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Quem quiser conhecer um pouco mais da doutora relacionado ao assunto, como é que faz? Tem Instagram? Tem um Instagram, meu Instagram é @marilia.urologista. Lá eu trago bastante informação sobre saúde do homem, saúde masculina. A gente coloca também um pouquinho do nosso dia a dia, a rotina, algumas cirurgias, informação sobre procedimento cirúrgico, tudo que envolve a saúde do homem e também a parte urinária voltada para as mulheres. Doutora, muito obrigada pela sua presença, que Deus te proteja, te cubra de tudo que há de Obrigada. melhor, que você tenha saúde e coragem todos os dias. Amém para Tá todos bom? nós.